Olá, meus amores do terceiro ano. Estamos aqui para a nossa aula de ciências e a professora convida vocês para pegar o nosso livro Vem Voar, do terceiro ano, e abri-lo na página 171 para a gente relembrar qual foi o conteúdo estudado, e vamos seguir para 172 e 173. Então, na página 71, nós estudamos semana passada sobre a existência de 6 grandes biomas no nosso país. Certo? Nosso país possui 6 grandes biomas. Esses biomas dependem do tipo de solo, do tipo de clima de cada região. Então, nós temos aqui o verde, a floresta amazônica, esse amarelozinho claro, o cerrado, esse alaranjado aqui, a caatinga, esse verde claro, Mata Atlântica, esse lilazinho aqui, o Pantanal, e aqui os pampas, no amarelo os pampas. Então, vimos também que o nosso estado, Alagoas, e os nossos vizinhos, Pernambuco e o estado de Sergipe, eles possuem, certo, eles fazem parte de 2 biomas, que é da Caatinga, tem períodos de seca fortíssimos, e fazem parte também do bioma Mata Atlântica, que são as cidades beira-mar, cidades que se localizam próximo ao Oceano Atlântico, né? Elas são mais refrescadas, digamos assim, tem uma temperatura melhor do que essas que estão no Cerrado, na Caatinga. Então, hoje, nós vamos para a página 172 conhecer sobre 2 grandes biomas, que é a Caatinga e o Cerrado. A Caatinga, que faz parte do nosso estado, e o Cerrado, que está localizado nessa partezinha amarelo claro. Então, vamos estudar esses 2 biomas, o Cerrado e a Caatinga. E na 172, nós temos aí falando sobre a Caatinga. Na vegetação da Caatinga, predominam arbustos e árvores que ficam distantes uns dos outros, em um solo com pouca vegetação rasteiras e bastante pedregosa. As temperaturas são altas e há períodos de seca que podem durar por tempo indeterminado. Então, se vocês já observarem, se vocês costumam observar, a gente pode até pesquisar no celular, no Google, região de Batalha, região de Piranhas, a gente encontra muito essa vegetação destacada aqui, certo? No nosso livro. Nós também visualizamos esse tipo de vegetação aqui na nossa região, nesse período que está terminando as chuvas, período de outubro, novembro, e começando o verão, porque praticamente nós sentimos apenas 2 estações do ano, que é o inverno e o verão. Praticamente, existem as outras, mas a gente não sente muito. Então, o que é que acontece? Começando o sol agora, lá para janeiro, pegando aquele sol forte, e a gente vai passando na estrada e vê aquele que está acabando o pasto do gado. A gente olha para o cercado e vê aquilo tudo seco. Então, é uma paisagem parecida com essa. Entendeu? Então, vamos lá. Voltando para a nossa leitura. Aqui, ó. Acompanha a professora. Muitas plantas da Caatinga apresentam características como raízes profundas que alcançam a água do subsolo ou folhas modificadas que diminuem a perda de água. Isso permite a elas sobreviver em época de seca. Seca é um longo período de falta de chuva. Alguns dos animais que vivem na Caatinga são o veado catingueiro, o calango de cauda verde, o tatu-bola, a ariranha azul, saguim, o jacu, o macaco prego do peito amarelo, o jacaré do papo amarelo, o mocó,
a jaguatirica, que é aquela oncinha, e a onça parda. Existem vários outros, várias espécies de pássaros, né? Aqui foi citado só alguns. Inclusive aqui, no nosso livro, nós temos aqui mostrando a espécie de pássaro que vive na caatinga, que é a galha canã. Tem um grito alto e bem característico. Este pássaro recolhe as folhas secas que ficam no chão para colocar no fundo dos ninhos e proteger os ovos. Então, aqui foi o município de Coronel José Dias, no estado do Piauí. Ameaças à caatinga. A principal ameaça à caatinga é o desmatamento. Antes da professora continuar a leitura, a gente vai fazer um raciocínio sobre isso. Nós vimos a paisagem. Vimos o quanto a paisagem é seca, gente. Um fósforo aqui. Uma biana, não é assim que chama, de cigarro aqui. Acaba com a região toda. Porque é muito seco. O sol é quente, a terra está quente e o vento é forte. Aquele vento quente, mas é um vento forte. Acaba com a região toda. A gente tem que ter muito cuidado. Muito cuidado. Então, vamos lá. Por que a gente tem que ter muito cuidado? Porque além de fazer mal, a poluição do ar, os animais vão ficar sem seu habitat, certo? Então a gente tem que pensar muito nisso. Existem várias espécies de animais que mesmo no período de seca, eles têm o habitat dele e os conservam, como esse passarinho que a gente acabou que a professora acabou de ler, que eles pegam as folhas secas para proteger os ovos dentro do ninho. Então a gente não pode pensar só na gente. Cuidado quando a gente for colocar fogo no quintal para queimar alguma coisa, a gente tem que ter muito cuidado. Porque um fiascozinho de fogo vai para o quintal do vizinho e aí a gente vai arrumar uma confusão. Tem que ter muito cuidado. Então vamos lá. Ameaças à caatinga, voltando para o livro. A principal ameaça à caatinga é o desmatamento, mas não é a única. A caça e o tráfico de animais são outras ameaças. A ariranha azul, por exemplo, foi muito caçada para venda como animal de estimação até em 2000 ser extinta da natureza. Leiam comigo aqui essa legenda. O nome caatinga vem do tupi, que significa mata branca, em uma referência ao aspecto esbranquiçado da vegetação frequentemente atingida pela seca. Na fotografia, caatinga no período de seca, no município de Cansanção, no estado da Bahia, em 2015. Olha, eu fui para Paulo Afonso. É muito contraditório, é muito lindo, é uma contradição. Passando o rio, e na beira do rio eu tenho partes secas e partes verdes. É uma coisa incrível. É uma beleza natural muito contraditória. É como se fosse um choque térmico da natureza. Ao lado do rio, partes muito secas. Ao lado do rio, partes muito esverdeadas. Então, a caatinga faz parte do nosso estado, certo? Parte do estado de Alagoas pertence à caatinga, né? Tem terras de muito seca e a gente vivencia isso no nosso dia a dia. Agora começa o período de verão, praticamente, e agora a gente pode visualizar uma vegetação parecida com a caatinga. Então, vamos agora para a página 173, falar sobre o cerrado. Cerrado, que é aquela parte no mapa alaranjada, que é aquela parte amarelinho claro, olha, que se destaca, é a segundo maior bioma. Então vamos lá. Cerrado. O cerrado é um bioma bastante diversificado. Em partes dele predominam árvores mais altas e o ambiente é mais úmido, assemelhando-se às florestas. Em outras partes, a vegetação é mais dispersa. Há muitas árvores baixas e arbustos e o ambiente é mais seco. O clima é quente
e alterna períodos secos e de chuva ao longo do ano. Há queimadas naturais, principalmente na estação das chuvas, quando há ocorrência de raios. No Cerrado encontramos uma grande diversidade de animais, como o lobo-guará, a ariranha, a anta, o tamanduá-bandeira, a ema e a arara canidé. Então aqui nós temos a figura do lobo-guará. O lobo-guará é uma espécie que se alimenta de vegetais e de animais. Apesar de ser típico do Cerrado, pode habitar também em outros biomas. Município de São Carlos, estado de São Paulo. E aí a gente vai ver, olha a diferença da vegetação do Cerrado. A coloração é bem fácil de identificar. A Caatinga e o Cerrado. O que foi que a gente leu? Que ele assemelha-se com a floresta. Ele tem árvores altas. Então, qual ameaças ao Cerrado? Para limpar o terreno e adequá-lo à prática da agricultura e da pecuária, o ser humano provoca queimadas mais intensas que as naturais do Cerrado. Isso ameaça a vida das plantas e dos animais da região. A exploração da madeira e a mineração também são fatores que ameaçam as espécies de plantas nativas. Então, as ameaças, certo, são um pouco diferentes. Aqui, nós temos a ameaça do desmatamento e de queimadas, mas aqui também. Aqui a queimadas é por conta para a prática de agricultura e pecuária. Então, nossa aula de história, de ciências, desculpa, hoje termina por aqui. E na próxima aula a gente vai conhecer mais 2 biomas e começar a fazer a atividade. Um abraço, fiquem com Deus, até amanhã.